Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite a todos vocês que estão aí assistindo a essa live promovida pela ESO, comigo, professor Marlon Murari. Vocês que disponibilizaram aí uma hora do seu tempo para que a gente possa conversar, para que a gente possa bater um papo sobre a preparação para a carreira de analista e técnico dos Tribunais Regionais do Trabalho. Antes de mais nada, eu quero agradecer a ESO pelo convite, mais uma vez, fazer uma live para falar sobre concursos públicos. É muito legal, é muito gratificante. E eu também quero agradecer pela oportunidade que eu tenho de fazer parte do corpo docente dos cursos preparatórios para a carreira de tribunais regionais do trabalho, na área de direito do trabalho, aí, que é a minha disciplina chefe. Quero dizer para você também, que está aí me assistindo agora, que nesse momento que nós estamos conversando aqui, que nós estamos batendo um papo, tem um edital aberto de concurso de tribunal, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tá? Então, para você que tem interesse em ter carreira em tribunal, essa é uma excelente oportunidade. Evidente que a cada tribunal varia o conteúdo exigido. Por exemplo, nos tribunais regionais do trabalho, o carro-chefe, as duas principais disciplinas, são as disciplinas de direito do trabalho e processo do trabalho. Já para tribunais regionais federais, isso muda. Passa a ser o processo penal, o processo civil e civil. Mas as outras disciplinas, elas praticamente são iguais. Então, se você tem interesse, é uma excelente oportunidade de preparação. Lembrando que a ESO tem cursos preparatórios para esse tribunal também. Então, fique de olho, entre no site e se informe melhor. Tenho certeza que você vai encontrar aí um curso que te agrade, que atenda aos seus interesses, beleza? Bom, o que me foi proposto hoje pela ESO foi falar sobre atualidades e desafios no direito do trabalho, né? E a preparação para o cargo de analista e técnico judiciário dos tribunais regionais do trabalho. Antes, porém, eu gostaria, você me permite, uns segundinhos para me apresentar. O meu nome é Marlon Murari, né? Eu gosto de ser chamado professor Marlon Murari aí pelos meus alunos. Eu sou oficial de justiça do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, né? Comecei como oficial de justiça no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E sobre isso eu sempre falo em cursos, em palestras, em aulas, que quando a gente vai prestar um concurso de Tribunal Regional do Trabalho, ou Tribunal Regional Federal, ou qualquer outro Tribunal Regional Eleitoral, que é um concurso também que pode sair, inclusive unificado, nós não temos que pensar exatamente no local onde está. Isso é possível que você faça uma remoção, uma redistribuição posteriormente. Então veja o meu caso, eu comecei no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que é em São Paulo, e depois, com o tempo, eu me redistribuí para o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que abrange Campinas e as cidades do interior. Como eu sou interiorano, eu optei por fazer essa troca e voltar para o interior do estado de São Paulo. Isso foi possível, né? Graças às regras vigentes na legislação. Ok? Então fica essa dica aí. Eu sou oficial de justiça do TRT da 15ª Região, eu sou mestre em Direito, sou especialista em Direito das Obrigações, sou especialista em avaliações patrimoniais, que é o que eu faço enquanto oficial de justiça, faço muita avaliação patrimonial de bem imóveis, né? Veículos, motos, até mesmo embarcações ou aeronaves. Faço muita avaliação de bens imóveis, casas, apartamentos, terrenos, propriedades rurais. Então eu sou especialista também nessa área. Sou professor de pós-graduações, como professor convidado em algumas pós-graduações. Também sou professor de cursos preparatórios para concursos públicos e também exames da OAB, né, que é uma área que eu gosto muito, preparar aí o candidato tanto para a primeira como para a segunda fase. Hoje a minha ênfase maior é na segunda fase dos exames da OAB. E também sou professor aqui na ESO, né, como eu já disse, nos cursos preparatórios para as carreiras de tribunais. Faço um convite a você, peço licença ao pessoal da ESO para te fazer um convite para seguir o meu Instagram, Prof. Marlon Murari.
lá eu sempre coloco as publicações da ESO também, eu reposto, e também coloco publicações sobre concursos públicos, atualizações de leis, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Recentemente nós tivemos aí uma lei nova, que estabelece a igualdade salarial entre mulheres e homens, e fez alterações na CLT, e também cita a Lei Geral de Proteção de Dados. Então é uma legislação que certamente, com toda certeza, será cobrada nos seus concursos vindouros. Se um edital for publicado já após essa lei, ela com certeza será cobrada na sua prova. E esse, inclusive, já entrando na nossa temática de hoje, é uma das questões importantes que nós temos na nossa preparação para concursos públicos na área trabalhista. Por que eu digo isso? Porque seguramente o direito do trabalho foi o ramo do direito que mais sofreu alterações nos últimos anos. Eu digo isso sem medo de errar. O direito do trabalho sofreu várias alterações nos últimos anos. A maior delas foi em 2017, que é a reforma trabalhista, e nós vamos falar sobre ela ainda hoje. Mas também sofreu muitas modificações em virtude da pandemia. No período de pandemia, várias legislações surgiram para tentar equacionar o período em que o empregador precisava ficar fechado e os contratos de trabalho dos empregados. Então isso veio por medida provisória, algumas que foram convertidas em lei e outras não. Então isso tudo reflete na sua preparação para o concurso público, porque o examinador, uma das coisas que ele avalia é se o candidato está atualizado, se o candidato está acompanhando as modificações legislativas. Eu digo isso em todos os cursos e aulas que eu dou, que estudar requer muita disciplina, requer tempo de preparação. E nada pior do que você estudar por um material desatualizado. Por isso que é muito bom você escolher um cursinho como a ESO, que te dá aí materiais atualizados. Ou se porventura o material, quando produzido, já foi modificado, os professores estão aí para fazer as devidas atualizações, né? Então, seguramente o direito do trabalho foi o ramo do direito que mais sofreu modificações nos últimos anos. E nesse bate-papo de hoje, eu vou pontuar aqui apenas algumas dessas atualizações. Não tenho aqui, você que está me assistindo aí, a menor pretensão de falar todas as alterações, não é isso, né? A minha pretensão aqui é mostrar para você que essas atualizações, essas alterações, elas existiram e que você precisa estar muito atento a isso, quando de sua preparação. Tá? E lembrando sempre que nós aqui da ESO estamos à disposição para ajudar, eu também pelo meu canal no Instagram, que eu já falei, para publicar sempre alterações e atualizações na legislação trabalhista e mais legislações que são aplicáveis em concursos públicos, tá? Então veja bem, a primeira alteração grande que nós tivemos aí nos últimos anos é a reforma trabalhista. Você que estuda para a área trabalhista certamente já ouviu falar na reforma trabalhista. Essa reforma foi promovida pela Lei 13.467 de 2017. Ela entrou em vigor no fim do ano de 2017, tá? Então veja, nós já temos aí 6 anos praticamente de vigência da reforma trabalhista e ela vem sendo muito cobrada em concursos públicos. A título de exemplo, e eu gosto sempre de falar disso, recentemente, ainda no ano de 2023, aqui no comecinho do ano de 2023, nós tivemos o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região, que é do estado de Goiás. E se você pegar a prova de direito do trabalho desse concurso, você vai ver a quantidade de questões já da reforma trabalhista que foram exigidas nesse certame, nessa prova. Artigos que foram especificamente modificados pela reforma trabalhista e que representam hoje
praticamente 80% do que cai em direito do trabalho e processo do trabalho. Aliás, quero aproveitar aqui para dizer para você que uma das maneiras mais eficientes de se preparar para um concurso público é respondendo questões de provas anteriores. Então tenha sempre em mente esta necessidade de você se preparar por meio de provas anteriores. Tá? E hoje você consegue as provas nos sites especializados e também aqui na ESO por meio dos materiais dos professores, beleza? Então, estudar estudar pelo material já atualizado com a reforma é indispensável. E quais são aí algumas modificações que a reforma trabalhista trouxe? Né? Ela fez várias alterações no texto da CLT, tanto no direito material quanto no direito processual do trabalho. Né? Foram mais de 100, repito, 100 modificações em artigos da CLT. Era para começar modificando um ou outro artigo, terminou modificando mais de 100 artigos da CLT, entre regras de direito material e regras de direito processual do trabalho. E a reforma trabalhista, aí, evidentemente que o objetivo aqui dessa nossa live não é fazer análise política, econômica ou social, não é. Aqui é pura e simplesmente fazer análise da reforma trabalhista para fins de preparação de concurso público. Mas a promessa, quando dessa reforma, foi a de desburocratizar, tornar mais simples as relações de trabalho, né? Tornando mais fácil para o empregador contratar os empregados. Esse era o mote, esse era o objetivo, essa era a promessa. Né? Se deu certo ou não, se esse objetivo foi ou não alcançado, não é a nossa ideia discutir isso agora. Nossa ideia aqui, como eu disse, é saber que houve a modificação e se preparar para isso, né? Já com materiais atualizados. Não, eu sempre insisto nisso, eu fico até repetitivo, mas por incrível que pareça, eu ainda encontro alunos que se preparam com materiais desatualizados. Ó, você está vendo aqui, ó, nesse cantinho aqui, vamos lá, vamos organizar a câmera aqui. Aqui, ó. Você está vendo esse cantinho aqui? Nesse momento eu estou no meu escritório aqui. Você está vendo o meu vademecum. Todo ano a gente tem que renovar o vademecum, tá? Você compra um vademecum atualizado. Ah, professor Marlon, a grana está curta, já comprei o cursinho, a grana está curta. Então o que você faz? Você atualiza o seu vademecum. Eu me lembro bem quando eu era estudante, concurseiro, que a grana estava curta, eu atualizava o meu vademecum. Então tudo que saía, né, ou eu anotava, ou eu imprimia quando dava e colocava ali as modificações legislativas, as atualizações dentro do meu código, do meu vademecum, para que eu pudesse estudar. E eu riscava, né, aqueles artigos que haviam sido modificados para nem perder tempo, nem correr o risco de ler algo que não vale mais. Então, se você está aí com a sua grana curta, não está dando para comprar um vademecum novo, que realmente o preço está bem salgado, faça as atualizações. Entre nos sites do planalto.gov.br, veja as leis que interessam, que foram modificadas ou que modificaram aquilo que você estuda, né? E imprima ou anote e coloque no seu vademecum, tá bem? No seu material de estudo, nos seus livros de cabeceira, não é mesmo? E voltando a falar então da reforma, só vou citar alguns pontos aqui em que ela trouxe modificações. No direito coletivo do trabalho, por exemplo, o fim das contribuições, da contribuição sindical obrigatória. A reforma extinguiu a necessidade da contribuição sindical obrigatória, que era aquela contribuição de um dia por ano, que era descontado dos empregados pelo empregador e repassado aos sindicatos. Essa contribuição foi extinta, ela não existe mais, em virtude da reforma trabalhista. Ah, professor Marlon, STF está vendo a questão de retornar essa contribuição até com outro nome. Ok, eu sei disso, né? Falo isso nos meus cursos, falo isso nas minhas aulas, no entanto, não é uma matéria prevista na lei. Então, se o seu concurso vai cobrar a letra seca da lei, o que vale é aquilo que está escrito na CLT. E hoje, em virtude da reforma trabalhista, não há mais a cobrança da contribuição sindical obrigatória.
Se o STF realmente retornar com essa contribuição, se o entendimento for esse, e a banca cobrar o posicionamento de jurisprudência, aí sim você vai responder a questão conforme o entendimento do STF. E isso a gente se incumbe também de atualizar e de posicionar o aluno e o candidato. Beleza? Então, para fins de concurso público de CLT, houve aí o fim da contribuição sindical obrigatória. Um outro ponto também trazido no direito coletivo de mudança foi o fim da ultratividade, presta atenção nessa palavra, ultratividade dos acordos e convenções coletivas, das negociações coletivas. O que era a ultratividade? Rapidinho aqui, sem pretensão da gente esgotar o assunto. É a possibilidade, né, ultratividade é a possibilidade de uma negociação coletiva valer além do tempo dela. Então, nós sabemos que toda negociação coletiva tem que ter um prazo máximo de validade, isso tudo está na CLT. E a questão é, quando a convenção coletiva ou o acordo coletivo termina por prazo, os efeitos dela continuam valendo até que venha a outra convenção ou acordo coletivo, ou os efeitos cessam. Então, presta atenção aqui em mim. Pela teoria da ultratividade, o entendimento era no seguinte sentido: acabava a negociação coletiva pelo prazo, ela continuava produzindo efeitos. Isso é a ultratividade. Ela continuava produzindo efeitos até que uma outra negociação viesse regulamentar essa questão, viesse para essa categoria. Então ela continuava produzindo efeitos até que outra negociação fosse feita. Isso é a ultratividade. O que a reforma fez? A reforma proibiu, vedou expressamente a ultratividade. E com isso, modificou o entendimento, necessariamente, estamos fazendo ao vivo aqui, então às vezes a gente dá uma erradinha nas palavras, e com isso, necessariamente, impactou nas súmulas, ou na súmula do Tribunal Superior do Trabalho, em que se reconhecia a ultratividade. Súmula essa que estava com seus efeitos suspensos já pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o que a reforma trabalhista fez? Acabou com a ultratividade, acabou com a possibilidade de uma negociação coletiva produzir efeitos após o término do seu prazo. Tá? Isso é muito importante para fins de concurso público. Então, também é uma modificação no direito coletivo do trabalho. Outra modificação ainda no direito coletivo do trabalho, e eu não vou falar de todos, estou falando só de algumas das principais, é a disposição dos artigos 611-A e 611-B da CLT. Esses artigos eles são muito cobrados em provas de tribunais. Por quê? Porque pela reforma eles foram inseridos, olha só, 611-A e 611-B, então foram artigos que foram inseridos na CLT, eles não existiam. E o que eles trouxeram de novidade, o 611-A? A possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado, ou seja, aquilo que as partes estabelecerem em negociação coletiva, ou acordo coletivo ou convenção coletiva, que são as espécies de negociação coletiva, prevalecem sobre o legislado naquilo que está estabelecido no artigo 611-A da CLT. Então, as partes podem negociar, quando eu digo as partes, eu digo sindicato de empregado e empregador ou sindicato de empregador, tá certo? As partes podem negociar diretamente sobre aqueles assuntos que estão lá no 611-A da CLT. E uma vez negociado, uma vez estabelecidas as regras, elas prevalecem em relação à lei, ao legislado. Isso é muito importante. Isso é uma tendência de flexibilização das leis trabalhistas. Por sua vez, o 611-B da CLT estabelece aquilo que não pode ser objeto de negociação. E é praticamente uma repetição do artigo 7º da Constituição Federal, que estabelece ali os direitos fundamentais dos empregados, dos trabalhadores urbanos e rurais.
Então é muito importante você estudar, você até decorar em algumas situações o disposto nesses dois artigos que são muito importantes, tá bem? Ainda, falando da reforma trabalhista, agora no campo do direito individual do trabalho, houve aí a previsão expressa da contratação do trabalhador autônomo sem vínculo empregatício. Isso está no artigo 442B de bola da CLT. Notem, mais um artigo que foi inserido na CLT. Ele não existia, então ele foi colocado na CLT por meio com a reforma trabalhista, para dizer que a contratação do trabalhador autônomo sem vínculo empregatício é possível. E isso vem sendo cobrado nas provas. A CLT não possuía essa previsão expressa. Na CLT nós temos a questão dos requisitos da relação de emprego, né, previstos ali nos artigos 2º, parte final, e 3º da CLT. E uma vez reconhecidos, o sujeito é considerado empregado. Nas questões do autônomo, a gente precisa observar se os requisitos estão ou não presentes para dizer se é empregado ou se é um outro tipo de prestador de serviço. O que a CLT fez foi dizer que há possibilidade, melhor dizendo, de contratar um trabalhador autônomo sem vínculo empregatício. E ela previu isso expressamente no artigo 442B de bola. Tá certo? Ainda, nós tivemos várias modificações no artigo 4º da CLT, e modificações essas que dizem respeito ao tempo à disposição do empregador, inclusive com menção expressa do que o empregado pode fazer, né, e que isso não vai ser considerado tempo à disposição, como, por exemplo, se o empregado opta, se ele escolhe, empregado escolhe, depois que terminou a sua jornada, ficar um pouco mais dentro do empregador ali, do prédio do empregador, do prédio físico do empregador, para lanchar antes de ir para a faculdade, por exemplo, isso não é tempo à disposição. Se ele resolve participar de um grupo de leitura promovido pelo empregador após o expediente, voluntariamente, se o empregado quer, por vontade própria, participar disso, isso não é tempo à disposição. Se ele resolve ficar no empregador para tomar um banho, se arrumar para ir para um outro compromisso, para uma faculdade, como já disse, para a igreja, o que quer que seja, isso não é tempo à disposição. Até mesmo, pessoal, a troca de roupa para começar a trabalhar não é mais tempo à disposição, desde que a troca de roupa não seja uma determinação do empregador. Se for uma determinação do empregador, uma obrigação imposta pelo empregador, aí passa a ser tempo à disposição. E onde está isso? Isso tudo está no parágrafo 2º, lá do artigo 4º, de leitura obrigatória. Obrigatória. Ele diz claramente que não é tempo à disposição do empregador, entre outras, e aí ele vai mencionar várias situações aí, né? Então, veja bem, essas modificações, principalmente essas modificações expressas, esses itens que estão expressos na sua CLT, você precisa estudar, precisa muitas vezes ter isso decorado, porque isso é objeto de pergunta. Por exemplo, aqui, ele diz, por não se considerar tempo à disposição do empregador, eu estou lendo, obviamente, não será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, tá? Isso a gente tem no nosso curso, eu falo o que é esse limite de 5 minutos. Quando o empregado, por escolha própria, ou seja, ele quis buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências do empregador para exercer atividades particulares. Então ele quis ficar dentro das dependências do empregador para exercer algumas atividades, entre outras aqui, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, relacionamento social, higiene pessoal e troca de uniforme quando não for obrigado a realizar a troca na empresa. Então veja só, imagine a seguinte situação aqui, o empregado quis ficar na empresa porque o local onde a empresa está instalada é um local um pouco perigoso para ele ficar no ponto de ônibus. Então ele resolveu ficar dentro da empresa, né? Até chegar próximo ao horário do ônibus, aí ele sai, para evitar ser assaltado, enfim, sofrer alguma
alguma questão aí de insegurança. Isso não é tempo à disposição. E por não ser tempo à disposição, evidentemente não vai entrar na jornada. Também por más condições climáticas. Então, veja, está chovendo muito, você resolve ficar dentro da empresa, ao invés de ficar no ponto de ônibus esperando ali. Também não é tempo à disposição. E não é tempo à disposição esse rol que eu acabei de ler, alimentação, lazer, atividade de relacionamento social. Isso tudo não existia. Isso foi modificado agora por meio da reforma trabalhista. O parágrafo 2º da CLT inteiro foi inserido pela reforma trabalhista. Tá certo? Outra questão importantíssima, né, é a mudança nas horas em itinere. O que é hora em itinere? Hora em itinere é hora em itinerário, hora no trajeto, no caminho. Isso está previsto lá no artigo 58, parágrafo 2º da CLT, que foi modificado, e muito modificado, pela reforma trabalhista. Para dizer o que hoje? Para dizer o seguinte: o tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação no posto de trabalho, para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado. Não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição. Então hoje, pessoal, o tempo que o empregado gasta para ir trabalhar da sua casa até o efetivo local de trabalho, de prestação de serviço, não importa se ele vai caminhando, se ele vai de bicicleta, se ele vai de ônibus, se ele vai com o carro dele, se ele vai com o carro do empregador, não importa, né? Não é tempo à disposição. Isso está na CLT, artigo 58, parágrafo 2º. Como era antes? Prestem atenção. Como era antes? Quando se tratava de local de difícil acesso e o empregador fornecia a condução, aí era considerado como tempo à disposição, como hora in itinere. Tá? Para fins de concurso, prestem atenção. Para fins de concurso de primeira fase, esse é o entendimento, hoje, do parágrafo 2º do 58 da CLT. Parágrafo 2º do artigo 58 da CLT. Qual seja o tempo que o empregado gasta da sua casa até o efetivo local de prestação de serviço não é tempo à disposição. Por que eu estou falando isso? Porque há entendimentos em alguns tribunais já diferentes a esse respeito. O tribunal, por exemplo, que eu pertenço, que é o tribunal da 15ª Região, adotou um entendimento diferente em relação aos rurais, mas é uma jurisprudência específica do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e que muito provavelmente não será cobrado na sua prova, porque a sua prova vai cobrar a lei seca e posicionamentos do Tribunal Superior do Trabalho, salvo se tiver escrito que vai cobrar posicionamentos da jurisprudência específica do Tribunal da 15ª, por exemplo. Aí a gente faz uma preparação específica para isso. No mais, meus amigos, é saber o conteúdo do parágrafo 2º do artigo 58, entender as súmulas. Houve súmula que foi impactada, súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que foi impactada por esse parágrafo 2º do 58. Beleza? Na minha aula, no meu curso de Tribunal Regional, para carreiras de Tribunal Regional do Trabalho, aqui da ESO, tanto para analista como técnico, eu falo muito explicadinho sobre hora em itinere e digo também qual súmula foi impactada para que você possa discernir, separar bonitinho na hora do seu estudo. Por isso que é legal fazer o curso aqui, modéstia à parte, aqui na ESA, um curso bem preparado e bem atualizado. Ainda, mais uma modificação. O término do contrato de trabalho por mútuo acordo entre as partes. É o famoso distrato do direito civil. O distrato do direito civil. Isso está previsto lá no artigo 484 da CLT. Hoje, 484A. Presta atenção no professor Marlon aqui. Artigo 484A. A de amor, de amigo, de amizade. Veja, era mais um artigo que não existia, que foi inserido, 484A da CLT, que fala que o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. E ele vem falando
É devido por metade o aviso prévio ser indenizado, e isso é uma pegadinha de concurso. O aviso prévio é devido pela metade ser indenizado. Se ele for trabalhado, ele não é devido pela metade. E a indenização do FGTS, né, do período trabalhado. Então, ao invés de receber 40% de multa do FGTS, no caso de distrato, o empregado vai receber a metade, ou seja, 20%. Então, isso cai na prova. E na integralidade, as demais verbas trabalhistas. Então, qual é a pegadinha? No caso de distrato, o empregado vai receber metade do aviso prévio, se indenizado, e metade da multa do FGTS. Então, o resto ele vai receber na integralidade. Então, férias proporcionais, 13º proporcional, tudo isso ele vai receber na integralidade. Não vai ter direito a entrar no seguro-desemprego, porque ele não foi dispensado, houve aí um mútuo acordo. Então, isso tudo a gente tem que entender e é uma modificação que vem sendo bastante cobrada. Ainda, que mais que nós temos? Olha, tudo isso ainda em relação à reforma trabalhista. A possibilidade do parcelamento das férias em até 3 períodos, isso não existia. Isso está no artigo 134, parágrafo 1º da CLT. Então, o artigo 134, parágrafo 1º, vem falar que hoje, depois da reforma trabalhista, ou seja, depois de 2017, as férias poderão ser parceladas em até 3 períodos. Antes, as férias só podiam ser parceladas em 2 períodos. Então, isso foi uma modificação muito importante que vem sendo cobrada nas provas. E não é só isso que você tem que saber. Você tem que saber também a quantidade de dias, porque isso também é muito cobrado, tá? Então, olha só o que fala o parágrafo 1º do artigo 134. Toma nota aí quem está pontuando essas alterações já para montar um material de estudo. Ó. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos. 3. Antes era 2, agora são 3 períodos. Sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos. Veja bem, um desses 3 períodos, não pode ser inferior a 14 dias corridos. E os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Pegou? Olha quanta coisa que você tem que saber. Você tem que saber primeiro que houve a modificação. Antes eram 2 períodos, agora são 3. E se houver a concordância do empregado, as férias podem ser concedidas em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos e os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Então, tudo coisa que nós temos que mentalizar aí. O que mais, professor? Acabou? Como eu disse, tem muita coisa. Pontuei só algumas aqui, ó. Uma das modificações mais importantes, a previsão do trabalho remoto na CLT. Foi inserido um capítulo 2A, A de amor, de amigo, de amizade na CLT. Capítulo 2A, toma nota aí para poder estudar, para falar sobre o trabalho remoto, ou teletrabalho, ou home office, como preferirem. E aí com regras específicas do trabalho remoto. E essa questão do trabalho remoto também em leis esparsas, como nós vamos ver daqui a pouco. Então é muito importante ler esse capítulo 2A da CLT na sua preparação para concursos públicos, ok? Muito bem. O que mais que eu tenho aqui? Foi criado também, no parágrafo único do artigo 444 da CLT, a figura do empregado hipersuficiente. Nós sempre falamos que o empregado é hipossuficiente, ou seja, o empregado é a parte mais fraca na relação de emprego. Ele é a parte mais fraca em relação ao empregador. O empregador é mais forte economicamente falando. E o empregado é a parte mais fraca, hipossuficiente economicamente falando. O que a reforma trabalhista trouxe? Trouxe a figura de um empregado hipersuficiente. Mas quem é essa pessoa? É o empregado que está previsto no parágrafo único do artigo 444, que foi inserido também com a reforma. Ele não existia, ele foi inserido aí. Para dizer o seguinte, ó,
A livre estipulação de que se refere o caput, que fala que as partes podem estabelecer as regras contratuais, aplica-se às hipóteses previstas no 611-A. Olha o artigo 611-A que nós já falamos aqui, que é aquele que fala que o negociado vai prevalecer sobre o legislado. O negociado vai prevalecer sobre o legislado, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, né? No caso de empregado, e aí é o que vem, o que nos interessa para a prova. No caso de empregado portador de diploma de nível superior e que receba salário igual ou mensal a 2 vezes o teto dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, o que a CLT falou? A CLT falou que para aqueles empregados que tenham diploma de nível superior, qualquer um, advogados, contadores, médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, todos que tenham diploma de nível superior e aí é uma adição, é necessário, são 2 requisitos. Diploma de nível superior e que ganhe, olha só, que ganhe 2 vezes, 2 vezes, salário mensal igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência Social. Esse empregado é considerado hipersuficiente. Deixa eu voltar aqui. Para que você que esteja me assistindo aí, espero que esteja gostando, possa tomar nota. Quem é o hipersuficiente? O hipersuficiente é aquele que tem diploma de nível superior e que ganhe igual ou mais do que 2 vezes o teto da Previdência. Esse é o hipersuficiente. E o que ele tem de diferente? O que ele tem de diferente é que aquilo que ele negociar com o empregador prevalece sobre o legislado, nas mesmas hipóteses do artigo 611-A da CLT. Ou seja, o hipersuficiente pode negociar as regras do artigo 611-A da CLT diretamente com o seu empregador e isso prevalece sobre o legislado. Deixa eu tomar uma água aqui. Entenderam? Muito bem. Vamos olhar a palavra aqui e voltar aqui para a nossa live. Então, o hipersuficiente vem sendo cobrado e os requisitos é que vêm sendo cobrados, né? Ele tem que ser portador de diploma de nível superior. Então, se na tua prova o examinador quiser colocar uma pegadinha, ele coloca assim, diploma de nível técnico e superior. Tá errado, porque a lei não fala em técnico, a lei fala só em superior. Então já fica errado. A lei fala em salário igual ou superior a 2 vezes o teto do RGPS, do Regime Geral da Previdência Social. Então, se na prova colocar igual ou superior a 3 vezes, está errado. Tá bem? Tirar o igual, colocar só superior, também fica errado. Então, é isso que a gente tem que olhar quando a gente vai fazer a preparação, olhar as pegadinhas, fazer anotações, fazer resumo da lei, se for o caso, fazer resumo do tópico, se for o caso. Isso tudo eu falo nas minhas aulas, inclusive nesse tema. Esse tema é abordado lá no curso aí de preparação para carreiras de tribunal. Eu falo sobre a necessidade também de você fazer resumos, apontamentos, enfim, fazer uma preparação bem legal, tá certo? E aí, a nossa última menção de modificação trazida pela reforma não é a última modificação, longe disso. Como eu disse, nós tivemos mais de 100 modificações na CLT. Essa é que eu vou falar apenas para essa live, deixando mais um gostinho aí de uma outra live para a gente falar mais, se for o caso, né? Aí vai depender das reais necessidades aí de vocês e da ESO também. Mas a última que eu vou mencionar é a inclusão na CLT do contrato de trabalho intermitente. O que é o contrato de trabalho intermitente, pessoal? É o contrato também conhecido como 0 hora, o contrato on demand, enfim, self-contract, ou seja, o empregado só vai ser chamado para trabalhar se houver necessidade do empregador. Esse contrato é comum nos Estados Unidos, é comum na Inglaterra, mas ele não existia previsão expressa no Brasil. É aquele contrato em que o empregado só vai ganhar se ele trabalhar. Ele continua sendo empregado, mas ele só vai ganhar se ele trabalhar. Quebra um pouco do requisito da relação de emprego, que é o requisito da continuidade, da habitualidade ou da frequência, né? Que é a mesma coisa. Então, o empregado pode, de repente, num mês ser chamado para trabalhar 2 ou 3 vezes, e ainda assim ele é empregado,
mas ele vai receber proporcionalmente às horas trabalhadas. Então vai fazer um cálculo de quantas horas ele trabalhou, e aí o empregador vai pagar proporcionalmente o salário, as férias, o 13º, as contribuições previdenciárias, depósito de FGTS e por aí afora, né? O público-alvo desse tipo de contrato, por exemplo, são garçons, em que de repente, imagine que você tenha um buffet, e aí você realiza festas, casamentos e por aí afora. Você não precisa de muitos garçons durante o mês, mas no fim de semana você precisa de um volume maior. Então você pode ter alguns efetivos contratados normalmente e outros contratados por período intermitente, contrato de trabalho intermitente. E aí você vai chamar esses empregados quando houver necessidade. E a CLT estabelece algumas regras do convite pelo empregador, do prazo de aceitação, enfim, uma série de regrinhas que você precisa saber e que estão na sua prova e que provavelmente estarão também, que estão na sua CLT, melhor dizendo, e que provavelmente estarão no seu concurso público. Beleza? Então são essas as modificações aí simples, né, resumidas, que eu resolvi trazer na live de hoje, promovidas pela reforma trabalhista. Mas são só essas? Não. Além da reforma trabalhista, existem também outras modificações legislativas e que impactaram no direito do trabalho, não diretamente na CLT ou até mesmo diretamente na CLT. Beleza? Então, por exemplo, qual que eu trouxe aqui para nós? Por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica é a Lei 13.874 de 2019. É uma lei mais abrangente, ela fala sobre liberdade econômica, então ela traz regras de desburocratização de empresas e tal. Mas ela trouxe modificações relevantes nas relações de trabalho, como por exemplo, a dispensa de alvará para atividades de baixo risco, a simplificação de algumas burocracias para a empresa, como por exemplo, o registro de empregados, ampliou o prazo para o registro de empregados, para ficar mais fácil para o empregador, ter um prazo maior, criou a carteira de trabalho digital, hoje o registro pode ser digitalizado, entre outras, tá? Então é importante que você conheça também essa legislação e o que é específico dela que pode cair na sua prova. De novo, no nosso curso de preparação para carreiras de tribunais, eu falo sobre esse assunto especificamente. E algumas modificações que existiram no período de pandemia. Aqui, pessoal, na pandemia, nós tivemos inúmeras modificações legislativas em todos os campos. No direito do trabalho não foi diferente. Algumas vieram por medida provisória, que depois viraram leis. Algumas medidas provisórias não viraram lei, não foram convertidas em lei. E outras já vieram por meio de lei mesmo, né? E essas estão aí e vão ser cobradas ou podem ser cobradas na sua prova. A maioria desses regramentos, principalmente as medidas provisórias, vinham com o objetivo, como eu já falei, de equilibrar a balança, ou seja, o empregador tinha que ficar fechado. Mas se ele mandar embora os empregados, eu tinha dois problemas, ele fechado, mandar embora os empregados. Então o objetivo aí é criar um mecanismo que possibilitasse os empregadores permanecerem fechados, né, e não ganharem, né, não exercerem as atividades, mas também manter os postos de trabalho, não mandar os empregados embora. Então, a maioria desses regramentos vieram com esse objetivo, tá? Então, aqui eu posso citar, por exemplo, a medida provisória 936 de 2000, que ela criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. E essa medida provisória 936 de 2000, depois ela foi convertida na Lei 14.020 de 2000, que também, né, eu quero deixar claro aqui, a Lei 14.020 de 2000 é fruto da conversão da medida provisória 936 de 2020, e ela fala, por exemplo, da redução proporcional de jornada de trabalho e salário, e da redução proporcional Aqui, pessoal, rapidinho. Da redução a essa lei. Voltando aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente vai acompanhando aqui, às vezes se perde. Então a Lei 14.020 de 2020 fala da redução proporcional de jornada de trabalho e salário. Agora sim, qual é o objetivo dessa lei? Possibilitar ao empregador
fazer a redução da jornada de trabalho e também dos salários. A Constituição prevê isso, mas fala que precisa de negociação coletiva. Esta lei veio criar outras possibilidades para que o empregador possa, tanto que ela foi, a medida provisória 936 foi convertida em lei, para que o empregador possa reduzir o salário, reduzir a jornada e, consequentemente, reduzir os salários. Veja que, em virtude da pandemia, muitos empregadores precisaram reduzir jornadas, mas e os salários? Eles também precisam reduzir, porque senão eles não conseguem fazer esse pagamento. Então essa lei veio flexibilizar, e é essa palavra que eu estou procurando aqui, achei, flexibilizar as regras de redução de jornada e salário. Também temos outra lei, que é a Lei 14.437 de 15 de agosto de 2022. Veja, uma lei muito recente, que vai cair na sua prova. Ela é fruto da conversão da medida provisória 1109 de 2022. Então, repito, Lei 14.437 de 2022, que é fruto da conversão da medida provisória 1109 de 2022. Qual é a previsão básica aqui? Autoriza o Poder Executivo, né, a dispor sobre a adoção por empregados e empregadores de medidas trabalhistas alternativas. Veja, mais uma regra de flexibilização. Medidas trabalhistas alternativas e sobre o programa emergencial de manutenção do emprego e renda, para enfrentar as consequências sociais e econômicas da pandemia. Então, veja, é um programa de manutenção de emprego e renda, em virtude das consequências sociais e econômicas da pandemia. E, basicamente, o que essa lei 14.437 de 2022 autoriza? Ela traz regras sobre o teletrabalho, que aquele teletrabalho que foi previsto na CLT, ela traz regras sobre ele também. Ela traz regras sobre antecipação de férias, uma possibilidade de antecipar as férias do empregado, não precisar esperar ele adquirir o direito, antecipar, porque é importante muitas vezes para o empregador que o empregado não trabalhe, mas ele não pode não trabalhar e não pagar o salário, ele tem que continuar pagando o salário. Então é importante, de repente, antecipar as férias, antecipar feriados, que também é uma previsão que tem nessa legislação, que é o aproveitamento e a antecipação de feriados, utilizar banco de horas eventualmente estabelecidos nessa empresa para poder fazer essa compensação de feriados. Então, por exemplo, tem um feriado na quinta, fazer uma ponte, então poder fazer a utilização, a antecipação desse banco de horas aí para o enfrentamento dos reflexos, né, em virtude da pandemia. Então, essas são algumas legislações. Outra questão importante, e aí sim nós temos que sempre ficar atentos, é a questão do entendimento que o STF vem dando para essas legislações, especialmente para a reforma trabalhista. E no curso, eu repito, a gente fala naquilo que já é pacificado, ou já foi pacificado pelo STF em alguns pontos. No processo do trabalho, por exemplo, professor, a live é de direito do trabalho, tudo bem. Mas eu vou me permitir falar um pouquinho sobre a disciplina do outro professor, porque o tema é importantíssimo. No processo do trabalho, o STF julgou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI 5766, para falar sobre os honorários de sucumbência. Né? Os honorários de sucumbência, os honorários advocatícios de sucumbência pela parte, o empregado que é beneficiário da justiça gratuita. Então, o STF julgou essa ADI, modificou a CLT, julgou inconstitucional um trecho ali da CLT que falava sobre o pagamento do honorário de sucumbência pela parte beneficiária da justiça gratuita. E aí você tem que saber, porque aí já houve o julgamento, já transitou em julgado e passou a valer. Tá bem? Então, neste caso, certamente o professor de processo de trabalho vai falar sobre isso e eu, dentro do direito do trabalho, também falo sobre os posicionamentos do STF no que toca ao direito do trabalho. Então, é importante saber como que o STF vem enfrentando essas questões. Beleza?
Ah, professor, tem que ir lá ficar estudando os enunciados do STF. Não necessariamente, porque o seu material já vem com isso, os professores já fazem as explicações. Se eventualmente, pós-publicação do edital, pós-gravação das aulas, tiver um entendimento do STF, aí sim você tem que estar atento, e nós, professores, também temos que estar muito atentos para voltar aqui e explicar a você. Sabendo que, veja bem, nesse momento que a gente fala essa live, né, em julho de 2023, que a gente está aqui nessa live, o STF tem em pauta vários julgamentos importantes que refletem no direito do trabalho, que refletem na legislação trabalhista. À medida em que isso for acontecendo, a gente volta para explicar. Por exemplo, que eu me lembro agora, que o STF também já se manifestou a respeito e está no meu material, é sobre as dispensas plurimas, dispensas coletivas, dispensas em massa de empregadores, que também foi objeto da reforma trabalhista. Isso nós temos, isso está lá no assunto de rescisão de contrato. Lá na minha aula de rescisão de contrato eu falo sobre as dispensas em massa, plurimas, coletivas e o entendimento do STF sobre a necessidade ou não da intervenção sindical. Isso é um tema muito importante, está lá no meu material, está lá nas aulas da ESO. Beleza? Vamos seguir aqui. E aí eu te faço uma pergunta, você que está aí, olha só, nós estamos aí já com 50 minutos de live, eu te pergunto, e o concurseiro, como é que fica numa dessas? Você que está me assistindo, que tem intenção em prestar concurso público para tribunal, como é que você fica numa dessa? E aí eu digo para você, não adianta se desesperar. O que você tem que fazer é estar sempre se preparando com materiais atualizados, sempre se preparando com professores que estão atualizados e em cursos que estão atualizados, e aqui nós da ESO estamos sempre procurando te entregar aulas e conteúdos muito atuais, né? E você, enquanto estudante, com uma parte mais interessada de todas elas, buscar sempre na internet os sites do governo, onde são publicadas as leis, para ver se houve alguma atualização, bem como o site do Supremo Tribunal Federal, para ver se houve aí um julgamento que reflete nos seus estudos, tanto para a carreira de tribunal do trabalho como de qualquer tribunal, qualquer concurso público, você tem que estar atento. E também observando o Instagram do seu professor, o Instagram do seu curso, para que aí acompanhar, para que você possa acompanhar essas modificações. Uma outra questão importante é que muitos tribunais cobram questões dissertativas, ou de estudo de caso ou uma dissertação. No TRT da 18ª região que eu citei agora há pouco, manter nele, foi cobrada uma dissertação de um assunto interessantíssimo que você tem que se preparar. Não adianta só estudar as leis, você tem que se preparar também para essas questões dissertativas. Esse concurso do Tribunal Regional Federal da terceira região que eu acabei de falar para você no início dessa live, vai cobrar 2 questões dissertativas de estudo de caso das matérias que estão no anexo 2, salvo engano, do edital. E aí são as matérias de direito constitucional, administrativo, processo civil, processo penal, civil, penal. Então, 2 questões que envolvam a temática do seu edital e que podem vir em forma de estudo de caso. Por exemplo, deixa eu só tomar água aqui. Por exemplo, puxar a sardinha para o meu lado aqui, para o cargo de oficial de justiça do Tribunal Regional Federal da terceira região. Então ele vai te dar um caso concreto, por exemplo, o oficial de justiça se dirigiu até o local de uma diligência para cumprir um mandado de penhora e lá chegando identificou que se tratava de um imóvel onde existia a residência do executado e da sua família, que era um imóvel de médio para baixo valor, em que se constatou que o executado, o devedor, morava com sua família, sua esposa e 3 filhos. Diante dessa situação, como oficial de justiça, o que você faria? Então veja, isso é um estudo de caso. Você necessariamente vai ter que transitar pela questão da execução, falar um pouco da execução, falar também da impenhorabilidade do bem de família, citar alguns dispositivos constitucionais na sua resposta. Veja, fiz uma construção simplista aqui, para dizer no final da sua resposta que o bem não pode ser penhorado por se tratar de bem de família.
Você tem que treinar para fazer isso. Isso é um treinamento específico para responder questões dissertativas. Então não adianta focar só nas questões objetivas e deixar de lado as dissertativas, porque inclusive elas te fazem subir muito a sua nota, beleza? Mas já fica aqui o convite, de repente, para você sugerir para o pessoal da ESO, né, para o pedagógico da ESO, que provavelmente está nos assistindo aqui, para que a gente grave uma live sobre questões dissertativas de concurso. Por que não? Questões dissertativas de concurso. Já fica aqui uma sugestão. Beleza pura? E aí, quais são aí, já fechando a nossa live de hoje, muito agradecido por você ficar comigo até agora. Quais são aí os desafios, as atualidades no direito do trabalho? A flexibilização das relações de trabalho. Flexibilizar é dar uma interpretação mais flexível à legislação, que é o que fez, por exemplo, as férias. Eu podia parcelar em 2 períodos, agora posso fracionar em 3 períodos. Isso é flexibilizar. Diferente de desregulamentar. Desregulamentar é tirar direitos. Isso é vedado, isso é proibido, né? Até porque muitos ou alguns direitos trabalhistas estão previstos no artigo 7º da Constituição e são considerados pelos constitucionalistas como cláusulas pétreas. Então, flexibilização é sempre um assunto importante e o próprio STF vem reconhecendo, por exemplo, várias formas de flexibilização trabalhista, principalmente na questão da terceirização. Tá? Quando a gente fala em flexibilização, nós também temos que lembrar novas novas formas de trabalho, como trabalho remoto, que nós já citamos, trabalho por aplicativos, que é o gig economy, enfim, modalidades aí que representam desafios para a regulamentação trabalhista. Um desafio é a proteção dos direitos dos trabalhadores, conseguir aí manter um patamar civilizatório mínimo. O professor Maurício Godinho Delgado, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ele fala nessa necessidade de manter aí um patamar civilizatório mínimo, ou seja, que seriam aqueles direitos mínimos intocáveis, que por mais que a gente flexibilizasse, por mais que a gente buscasse novas formas de trabalho ou de proteção, alguns direitos mínimos seriam ou são, segundo o professor Maurício Godinho Delgado, são intocáveis. Então aí eu teria as normas de proteção, normas de segurança e proteção dos trabalhadores, né? Os mínimos de pagamento, salários mínimos, né? Os pisos das categorias e por aí afora. Uma jornada mínima de trabalho, ou melhor dizendo, uma jornada máxima de trabalho, ou seja, não se pode extrapolar um mínimo, não se poderia extrapolar aí um máximo de jornada, né? Enfim, ter em mente eu quero que você pense, você que está me assistindo, ter em mente um núcleo de direitos trabalhistas que não poderiam ser reduzidos ou modificados jamais. Aí, jornada de trabalho, normas de proteção, salário mínimo, questões também como, por exemplo, o combate ao assédio no meio ambiente de trabalho, o combate ao trabalho escravo. Vejam quantas questões que você acompanha isso no dia a dia. Né? Em pleno século XXI, nós temos casos de trabalho escravo, né? Casos de assédio, aí, tanto sexual como moral, no meio ambiente de trabalho, e que isso precisa ser combatido, isso precisa ser efetivamente evitado. Também tem questões de terceirização, e aqui o STF já também bateu o martelo para dizer que as terceirizações são constitucionais, os tomadores de serviço podem terceirizar, inclusive na atividade fim, né? Isso tem súmula específica do TST que foi impactada, que é a 331, que foi impactada por essa decisão do STF, então a gente tem que ter em mente isso na hora de estudar. A lei que fala, a lei do trabalho temporário, que é a lei 6.019, ela foi modificada para estabelecer a terceirização e o STF já reconheceu a validade desses dispositivos e lá quando a gente fala de terceirização eu volto para falar dessa lei também especificamente, tá? E também tenho aqui o impacto isso tudo eu estou falando em termos de atualidade, né? O impacto da inteligência artificial e da automação no direito do trabalho. A máquina vai ou não vai tomar o
o lugar do homem nos meios de produção. Há trabalhos em que a máquina pode fazer, há trabalhos que a máquina não pode fazer, e o direito do trabalho precisa estar preparado, precisa estar atento a isso. Nós temos na Constituição uma regra específica que fala, que proíbe, que veda a automação do trabalho. Existe esse dispositivo, então ele é impactado em face dessas inúmeras modificações tecnológicas que já existem e que vão se aprimorar cada vez mais, né? Também temos aí, por exemplo, questões de novos modelos de negócio, plataformas digitais, como por exemplo, aqui, citar algumas sem fazer propaganda: Uber, Airbnb, iFood, 99 Táxi, essas situações de novas plataformas, novos modelos de negócio e os trabalhadores. Essa é uma das discussões mais atuais que tem. Inclusive, ela pode vir no seu concurso do TRF3 na forma de uma questão dissertativa, de um estudo de caso. O TRF3 nem tanto, porque não envolve questões trabalhistas, mas no TRT com certeza ela pode aparecer aí. Novas formas de trabalho, proteção dos trabalhadores, requisitos da relação de emprego nessas plataformas. O STF está para julgar alguma coisa sobre a existência do vínculo empregatício. O TST já tem julgados sobre a existência do vínculo empregatício nessas plataformas, enfim, mas não tem essa. São julgados de turmas do TST, não é algo uniforme, mas vai ser em breve, então a gente tem que estar atento, e a gente está atento. Eu estou bem atento em relação a isso, assim surgirem novidades e essas novidades puderem ser cobradas no concurso, isso eu vou trazer para todos vocês, para todos os meus alunos, né? Não adianta nada eu ter um julgado de uma turma para uma prova objetiva que não cobra o entendimento da turma. Se eu estivesse gravando essa live, por exemplo, um concurso de juiz do trabalho ou de procurador do trabalho, o assunto seria outro. Que aí desde a primeira fase já é cobrado alguns entendimentos de turmas, né? Já são cobrados alguns entendimentos de turmas. Mas não é o caso aqui, mas eu quero deixar claro para você que a gente sempre está atento a isso. Outra questão é a questão do trabalho informal, que é a prestação de serviço informal. Isso também cabe ao direito do trabalho criar mecanismos de proteção para esse setor informal. E por fim, a questão também da representação sindical, né? Os sindicatos perderam muita força após a reforma trabalhista, em virtude, inclusive entre outros, do fim da contribuição obrigatória. Por outro lado, eles foram fortalecidos por meio do artigo 611-A, que diz que o negociado prevalece sobre o legislado. Então, qual é o novo papel? Qual é o papel do sindicato frente a esse novo direito do trabalho? Nós podemos discutir sobre isso. Qual é o papel do sindicato nesse novo cenário do direito do trabalho? Ah, professor, isso não é um tema da minha questão objetiva. Não, mas pode ser, repito, tema para a sua dissertação. Qual é o papel, por exemplo, do sindicato frente ao novo direito do trabalho? Trabalho em plataformas, gig economy, trabalho por aplicativo, subordinação, como é que o sindicato pode atuar para proteger as categorias que trabalham ou que são impactadas por essas novas formas de trabalho. Beleza, pessoal? Olha só, até estourei um pouquinho o meu tempo, mas a gente vai falando, né? Eu vou falando e me empolgo, é muito assunto, eu ficaria aqui mais 1 hora, 2 horas, se assim fosse o caso. Então eu quero finalizar agradecendo você que ficou aí até o fim para ouvir esse nosso bate-papo sobre os desafios do direito do trabalho e os impactos nos concursos públicos, né? O papel da preparação aí do candidato. Quero agradecer muito também ao pessoal da ESO que me convidou e quero deixar novamente o convite para você me seguir lá no Instagram, @profmarlonmurari, para que a gente possa falar sobre o concurso público, beleza? Um grande abraço, bom descanso e até a próxima.